Meus amigos e minhas amigas do futebol amazonense, a situação da nossa onça pintada é muito delicada nesse começo de campeonato brasileiro da Série B. E eu vou falar sobre isso depois desse jogo contra o Avaí, em que o time perdeu mais uma, né? Só tem um ponto na competição em 4 jogos, ou seja, em 12 pontos disputados, o Amazonas só conseguiu um pontinho até agora e a situação começa a ficar dramática. Vamos falar sobre isso, mas antes roda a vinheta. Bom, pessoal, vamos começar do começo, né? Um típico pleonasmo aqui, mas não tem como ser diferente. Eu quero falar aqui do primeiro ponto que eu vi no pós-jogo, nem tanto no jogo, daqui a pouco eu entro no jogo, mas eu acho que, por exemplo, hoje não era o dia do Ibson ir para a coletiva. Não que ele tenha falado qualquer coisa ali que maculasse, que atrapalhasse ou que criasse polêmica, não foi nada disso. É porque eu acho que hoje, depois do clube ali chegar a mais uma derrota, né, um ponto conquistado em 12 possíveis, hoje era o dia de um dirigente aparecer, ou do presidente Wesley, ou do Lecheva, que até foi uma prática bem corriqueira ali no ano passado, né? Quando tinha alguma situação, alguma coisa ali, sempre entrava ali um cara de patente mais alta para falar. E eu acho que hoje era o dia de fazer isso. Primeiro, até para comunicar o seguinte, né? A gente tem, se a gente olhar, por exemplo, as redes sociais depois desse jogo, para torcedores do Amazonas, para galera que acompanha o futebol, para o pessoal ali de um modo geral, parece que o time já caiu. E eu acho que era o momento de comunicar uma coisa ali de esperança, né? De dizer, gente, olha, o início está muito longe do que a gente imaginava como ideal, mas a gente vai dar a volta por cima, aquela coisa toda. Então acho que hoje era o dia de fazer isso, de fazer essa comunicação com a torcida, né, de passar esperança e principalmente também para o elenco, né, assim, você passar uma mensagem de, pessoal, hoje foi um jogo horroroso, acho que todos os jogadores sabem disso, o Ibson sabe disso, todo mundo sabe que foi um jogo muito feio, mas é aquela história, o campeonato está começando e eu acho que a gente tem que bater nessa tecla ali para não deixar a peteca cair. Bom, e agora vamos falar do futebol, propriamente dito, e as tarefas que o novo treinador vai ter aí para poder resgatar esse time. Eu acho que a primeira tarefa, a tarefa principal, é o resgate da autoestima do elenco. Porque hoje, nesse jogo contra o Avaí, depois ali, principalmente da partida, mas mesmo em campo ali, parecia que o elenco estava entregue às baratas, sabe? Eu não tinha visto ainda essa postura nos outros jogos, né, no comando do Eduardo Barros, mas hoje o time parecia assim que estava entregue, sabe? E acabou sendo um treino de luxo para o Avaí. Eu acho que essa é a expressão correta, foi um treino de luxo para o Avaí, porque se o Avaí quisesse ter feito 4 gols, 5 gols, se tivesse apertado um pouco mais, ele teria condições de ter feito um estrago ali no Amazonas, né? Outro ponto que eu quero falar aqui, eu já falei da questão da autoestima, que é fundamental para o elenco. O elenco precisa recuperar a sua autoestima, mas o novo treinador vai ter que dar uma arrumada no sistema defensivo, vai ter que dar uma ajustada nessa zaga, porque é o seguinte, gente, mas o time não fez nenhum gol ainda no campeonato, né? O único gol assinalado foi contra, isso é verdade, a gente sabe que o ataque está com problemas, mas você não constrói nada, você não começa nada num time de futebol e num campeonato se você tiver uma zaga problemática, uma zaga que precisa ser arrumada, que precisa ali virar um ferrolhinho, senão não vai longe não, gente. O time não vai longe se você não der uma arrumada no sistema defensivo. Bom, e aí a pergunta, né, que vem agora nesse momento. Bicho, dá para resolver o problema? Dá para arrumar esse time? Bom, aí vai depender do trabalho de gestão de grupo, vai depender do trabalho tático, né?
E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Se for preciso jogar feio, joga. Se for preciso estacionar o ônibus no sistema defensivo, ali colocando os 11 jogadores atrás ali para não tomar um gol fora de casa, tá valendo. Eu acho que tá na hora de abandonar aquele estilo ali do Eduardo Barros, né, barra Diniz, que é bola de pé em pé, saindo jogando, aquela coisa toda. Às vezes o time, gente, é bonito, é plástico de ver, mas às vezes o elenco não tem condições de executar aquilo ali. Às vezes, um feijão com arroz bem feito resolve o problema muito bem. Então, se for preciso, Amazonas, joga feio, se for preciso, bola pro mato, que o jogo é de campeonato, sabe? É aquele momento de realmente fazer o que dá com o elenco que tem. E é aquela história, né? Por que eu acho que a gente deveria ter tido ali um representante ali do Amazonas de patente mais alta nessa coletiva? Porque, como eu pontuei aqui para vocês, no modo geral, gente, as nossas torcidas aqui, eu não estou falando de todos os clubes, mas principalmente dos clubes mais jovens, às vezes o pessoal rapidinho desanima. Por quê? Até porque não viveu ali um momento, por exemplo, um jejum muito grande, não viu o seu time sofrer por anos a fio, como os torcedores das equipes mais tradicionais. Então, de repente, essa turma ali está acostumada com outro momento, com um momento de sucesso, de ascensão, até de título que a gente nunca tinha tido, agora a gente tem um título com o Amazonas FC. Então, é o momento que a própria torcida vai se deparar com uma situação, os próprios dirigentes vão ter que se deparar com essa situação, que é a questão do dia ruim. E o dia ruim, o momento ruim, a fase ruim, começa a se apresentar agora, né, para o Amazonas FC. É uma novidade, porque o clube até então, nos seus campeonatos brasileiros, por exemplo, na primeira vez que disputou uma Série D, subiu. Na primeira vez que disputou uma Série C, subiu e foi campeão. Na primeira Série B que disputou, conseguiu fazer uma campanha muito boa, terminou ali na 11ª posição. Então, agora a gente vive um momento diferente. E é importante que as pessoas entendam isso. O dia ruim chega. Às vezes, você não consegue montar o elenco, sabe, da maneira que você gostaria. Às vezes você faz contratações ruins, sabe, e essas contratações às vezes nem são tão ruins, mas às vezes não dá liga ao time, sabe, seja lá pelo que for, seja pelo modelo de jogo escolhido, entendeu? Tem essa fase e a torcida agora do Amazonas está tendo que lidar com isso. Mas eu digo para vocês, pessoal, isso é futebol. Não desanime, entendeu? Porque é futebol, é assim, que a gente inclusive constrói uma relação ali mais forte com o time que a gente torce. Sei que vocês são muitos novatos aí, neófitos no negócio, né, de torcer por um time de futebol e um time de futebol amazonense, mas essa relação se constrói também nos dias difíceis, porque uma coisa que, embora seja óbvia, às vezes a gente precisa dizer: o seu time não vai ganhar toda vez. Bom, e por fim, esse momento de turbulência também serve para testar e aprimorar também os gestores do Amazonas FC, pessoal. Porque, por exemplo, o clube, de um modo geral, teve alguns momentos ali mais turbulentos, e eu cito para vocês aqui sem medo de errar, aquele momento ali do quadrangular decisivo, por exemplo, da Série C, quando o time perde 2 jogos ali e teve que trocar de treinador, aquela coisa toda, aquela história toda que vocês conhecem bem. Mas se você for ver de um modo geral, o time não teve ainda nenhuma grande crise, não teve nenhum problema muito grave, muito sério, pelo menos não para além dos seus muros, porque agora esse problema de você ter aí 4 jogos já na Série B e apenas um ponto conquistado, isso já começa a gritar para a torcida, dizendo: olha, as coisas não estão bem, o time está ruim, a coisa está feia. Então, é um momento realmente de pressão, é um momento diferente e não deixa de ser um teste para
os gestores, para a comissão técnica, para todo mundo que está dentro do clube ali, experimentar esse momento e principalmente superar esse momento, que é o que a gente espera que aconteça. Então é isso, gente. Eu acho que é inegável que o momento é complicado, é inegável que o Amazonas começou muito mal esse campeonato, mas é aquela história, ainda dá tempo de consertar. E a gente está nessa expectativa para ver as cenas dos próximos capítulos, mas também vou dizer uma coisa para vocês, não vai ser talvez do jeito que a galera está achando, aliás, porque o futebol não é assim, não passe de mágica. É claro que se o treinador chegar, fizer uma boa gestão de grupo, conseguir mudar o astral, a coisa tende a andar um pouco mais rápido, porque em qualquer lugar, gente, não é só no futebol, em qualquer lugar onde a gente está trabalhando, às vezes, quando o clima está ruim, está daquele jeito, ali para baixo, todo mundo muito mal, mas quando você consegue mudar o astral das pessoas de cara, ali as coisas tendem a caminhar um pouco mais. É claro que não é só isso, como eu falei para vocês, tem defesa, tem ataque, tem um monte de coisa para resolver, mas mudar ali o ambiente é o primeiro passo. Vou ficando por aqui, vamos que o futebol não para.